Direito, sócio do escritório César Fiuza. Doutor Fernando, só tem problema nenhum, mas o senhor trocou os currículos. O nome da... Trocaram aqui os currículos. Trocaram. Tem problema nenhum. Doutores Bruno Leuer e doutores Bruno Nóbrega de Souza. Está aí a imprescindível e fundamental importância da visual law. Nada é por acaso neste mundo. É verdade. Como a importância da visualização, né? É isso aí. Prezados, bom dia. O bom é que os dois, né, Bruno Leuer já foi meu professor, o bom é que os dois têm currículos impecáveis, então a troca, creio que não fará tanta diferença. Os currículos são impecáveis. Ô, Ana, eu até não me importo de ficar com o currículo do Nóbrega, não, viu? Pois é, então. Tá tudo em casa. Quando eu cheguei aqui no Bruno Leuer, que eu vi que estava invertido, aí não deu tempo de dizer. Não, problema nenhum, é só para não perder a brincadeira. Exato. Eu peço escusas em nome da instituição, né, por este equívoco aqui na remessa do currículo dos senhores para a minha pessoa. Pois bem, sem maiores delongas, então, eu dou as boas-vindas aos doutores Bruno Leuer e Bruno Nóbrega de Souza, registrando que é uma satisfação tê-los conosco. Coincidentemente, eu estava a comentar com os alunos, antes da entrada dos senhores, quanto à importância para o direito no século XXI do visual law. A sobrecarga do poder judiciário é evidente. Recentemente, eu tive um processo no Juizado Especial da Fazenda Pública aqui em Belo Horizonte, em que eu apresentei 3 embargos em face de um acórdão que não julgou o mérito do recurso aviado por nós. Quando apresentamos recurso extraordinário, foi negado seguimento. Quando apresentamos embargos em face da negativa de seguimento do extraordinário, o presidente da turma, então relator do processo, pediu desculpas no despacho, conferindo efeitos infringentes e determinando a subida do recurso extraordinário, dizendo, por conta da sobrecarga de trabalho, ele se equivocou. Então, eu costumo dizer para os advogados lá do escritório, para estagiários, que quanto mais a objetividade, a clareza, a visualização da argumentação for posta na inicial, aumenta-se a probabilidade de ser lida pelo magistrado. Não é nem sequer ser reconhecida, mas de ser lida já é um grande passo. Então, sem maiores delongas, nós temos aqui 1 hora de evento. Na sequência, os alunos, eu vou abrir o chat, eu vou pedir ao pessoal da TI que abra o chat para apresentação de algumas perguntas, considerações. Então, eu já passo a palavra de pronto ao doutor Bruno Leuer para suas considerações. Muito obrigado uma vez por estar aqui e agradeço a presença dos nossos queridos alunos do Unifem. Muito obrigado. Está com a palavra o doutor Bruno Leuer. Muitíssimo obrigado, doutor Fernando, pelo convite, né? Agradeço a instituição em seu nome, dou bom dia aqui a todos os nossos queridos alunos, ao doutor Bruno Nóbrega. Eu sou de casa, né, doutor Fernando? Dei aula, lecionei na Unifem até o final do ano passado, e agora é uma alegria muito grande estar aqui hoje como palestrante nesse grandioso evento para falar de um tema tão importante que o senhor, assim, conseguiu mostrar na prática o quanto ele é fundamental com esse exemplo da Fazenda Pública. Eu costumo dizer, doutor Fernando, que com o Visual Law, o que eu asseguro, o que eu dou para o meu cliente é voz. O que o cliente quer ter é voz, ele quer ser ouvido. E isso é muito difícil. Normalmente ele chega com um problema e ele nunca foi ouvido. E primeiro eu ouço ele com a minha empatia tática. E depois, com o Visual Law, eu faço juízo ao ouvi-lo, né? Então é exatamente isso. E eu combinei com o Bruno Nóbrega o seguinte, para a gente fazer uma dinâmica diferente aqui com o pessoal hoje, eu e o Bruno vamos fazer um bate-bola, os dois. O Bruno, eu vou explicar algumas técnicas de Visual Law, e enquanto eu explico, o Bruno vai fazendo elas na prática, doutor Fernando, para os meninos. Então eu estou explicando uma técnica, ele já está mostrando como construí-la diretamente na petição, e a gente vai fazendo um bate-bola sobre as principais técnicas do Visual Law, tá?
E a hora que o senhor achar que é conveniente a gente abrir para as perguntas, para a interação, o senhor avisa a gente. Faremos assim, então. Tá? Fique à vontade. Bom, pessoal, então, eu e o Bruno, a gente se conhece desde 2014, nos conhecemos num evento sobre mediação de conflitos, e lá pelos idos de 2018 ou 2019, eu ligo para o Bruno e pergunto para ele: ô Bruno, o que é esse tal de visual law que tanto fala? Né? E o Bruno já estava bem avançado nos estudos sobre esse tema, e ao me explicar, eu percebi que eu também já fazia muito do visual law, já aplicava muitas ferramentas sem saber dessa nomenclatura, sem saber que existia toda uma ciência por trás disso. E a partir dessa conversa nossa, inúmeras parcerias e iniciativas surgiram, de modo que a petição que nós usávamos em 2019, ela já não é a mesma que nós usamos hoje, que provavelmente já não será a mesma, doutor Fernando, que nós utilizaremos daqui a 2 meses. Essa técnica do visual law, ela se caracteriza por esse constante evoluir, repensar. Por isso que por trás de um processo poderoso de visual law, a gente tem um processo poderoso criativo, né, de legal design, de design thinking, de testar, de pesquisar, de fazer síntese, de prototipar, de obter feedback, de ver o que funciona, de ver o que não funciona. Nesse momento, é natural, eu e o Bruno conversávamos sobre isso, pessoal, que surjam diferentes iniciativas. Algumas certeiras, outras um tiro na água, outras um tanto reprováveis, mas nesse momento está todo mundo testando. Está todo mundo tentando encontrar uma nova linguagem para o direito. Porque aquela linguagem do século XIX, que a gente ainda replica hoje, ela não está funcionando mais. Né? Ela não está funcionando. Por quê? Porque o volume de trabalho é muito alto para os advogados, para os juízes, para os promotores, para os serventuários. Se nós não buscarmos uma linguagem clara e com uma boa arquitetura da informação, realmente cada vez mais seremos menos ouvidos. E o visual law é sobre isso, né, Bruno? Ele é sobre transformar a nossa comunicação em um documento jurídico, que pode ser uma petição, pode ser uma defesa, pode ser um contrato, pode ser um recurso, pode ser um memorial. Transformar a nossa comunicação agregando elementos visuais que tornem aquela leitura mais fluida, mais fácil, que me permita explicar de uma forma mais simples ou mais dinâmica um tema complexo. Eu posso, por exemplo, substituir 4 páginas de eventos por uma linha do tempo. Né? Trazer para o magistrado um pensar visual. E a forma como esses elementos visuais se agregam à narrativa analítica, escrita, que é o grande segredo que eu e o Bruno mostraremos para vocês hoje aqui na teoria e na prática, não é isso, Bruno? Exatamente, pessoal. O visual law, isso já é um primeiro conceito que é preciso entender bem, para que a gente não incorra em erros infantis e de estrutura, é o seguinte: legal design é uma área muito ampla. Dentre os seus segmentos, existe o visual law. O primeiro ponto é isso. Algumas vezes já vi pessoas reduzindo o legal design ao visual law. Esse é o primeiro equívoco, assim, demonstra o quão iniciático é o estado atual onde estamos aí. Pessoas com alguma influência reduzindo o legal design ao visual law. No legal design existe uma série de disciplinas que visam exatamente implementar a argumentação. Nós, como juristas, como operadores do direito, nós somos, sobretudo, comunicadores. Nós comunicamos teses, nós comunicamos argumentos, nós comunicamos tratativas, e se nós não otimizamos a nossa capacidade comunicativa, nós não tornamos comum entre as partes a informação que precisa ser conhecida. Comunicar quer dizer tornar comum. Por que eu estou falando isso? Porque o advogado moderno, no século XXI, em que
na nossa sociedade, nós, como um todo, independente de sermos operadores do direito ou não, nós somos bombardeados por imensas quantidades de informação o tempo todo. O maior ativo que nós, enquanto profissionais do direito, temos é conseguir capturar a atenção do nosso interlocutor. O tempo do interlocutor é o maior ativo pelo qual o advogado luta. Se a gente não constrói uma argumentação de maneira otimizada, de maneira assertiva e direta, nós seremos superados pela infinidade de outros estímulos que o nosso interlocutor vai sofrer o dia todo, assim como nós. Assim como nós. É preciso entender o seguinte, que o grande fator, o grande ponto de inflexão nessa chamada advocacia do século XXI, que inclui tanto a revisão de práticas de atendimento, de práticas de peticionamento, como também a utilização de tecnologias como jurimetria, como engenharia jurídica. O grande ponto aqui, meus amigos, minhas amigas, é a linguagem. Se nós não readequarmos a nossa mentalidade com relação à linguagem, nossa capacidade comunicativa continuará sendo imperfeita. O juiz não vai nos entender, o cliente não vai nos entender, a parte contrária não vai nos entender. Então, é sobretudo, mais do que uma mudança tecnológica, a ferramenta que a gente vai usar aqui é uma dentre tantas outras que podem ser utilizadas para construir uma peça com visual law. A gente vai mostrar que a gente entende mais prática e mais intuitivo. Mas não é a ferramenta. A grande ferramenta é a sua forma de pensar. Essa é a grande ferramenta. Essa é a grande revolução. Se você consegue reaprender a se comunicar enquanto jurista, que tem uma forma muito própria e específica de se comunicar, às vezes não é a ideal, não é a otimizada, a depender do contexto. Na hora que a gente readequa, que a gente corrige esse nosso plano de voo, os resultados começam a aparecer, e começam a aparecer, atenção aqui, rápido. Por uma razão muito simples. Imagine que você é um juiz que precisa ler 20, 30 petições ao longo de um dia, e uma daquelas petições é exatamente o que você espera, enquanto juiz, que seja uma petição direta, concisa, enxuta, sem doutrina desconexa, sem jurisprudência extensa porque não é necessária, sem argumentação genérica, indo direto ao ponto. Aquela petição, ela naturalmente vai prender sua atenção. Existem técnicas para fazer isso. O Bruno vai comentar alguma coisa sobre lei de Miller, a gente vai comentar sobre tipografia, sobre hierarquia tipográfica. Então, são técnicas, mas essas técnicas só serão bem empregadas se nós adequarmos a nossa mentalidade. O primeiro ponto é a gente entender isso. Se a gente se comunica em função do nosso cliente, quem é nosso cliente, Bruno? Nossa famosa resposta enquanto advogados, depende. Se o meu cliente for a pessoa que bate a porta, eu preciso me comunicar de uma determinada maneira. Se o meu cliente é um magistrado, essa maneira muda. Se o meu cliente é um outro advogado, é uma outra forma de se comunicar. Então, é preciso desenvolver essa sensibilidade, esse entendimento, essa perspicácia na hora de estabelecermos nossa comunicação. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, como é que a gente estrutura toda essa massa de informações através da interface com a qual nos comunicamos com a outra parte? Qual é a nossa interface? Se você abre o Google Meet, tem uma interface. Se você abre o Instagram, tem outra interface. O LinkedIn, uma outra interface. Qual é a nossa interface enquanto operadores do direito? Muito simples, é uma página de A4. Essa é a nossa interface. Esse é o universo de alocação de informação que a gente tem que otimizar para entregar a melhor comunicação possível. E muitas vezes a gente negligencia isso. Como? Criando petições lineares, com excesso de destaque, com muita caixa alta, com parágrafos de mesma extensão.
E assim sucessivamente. Sabe o que é que isso acarreta no longo prazo? Já finalizando essa introdução, acarreta uma fadiga cognitiva precoce no leitor. O que é que você está dizendo aí, Bruno? Não entendi nada. Simples. O leitor cansa antes da hora e perde o foco na sua argumentação antes da hora. Simples assim. Chega um ponto da leitura em que o cérebro humano não consegue processar aquela informação a contento. O que é que ele vai fazer? Naturalmente, ele vai buscar um respiro cognitivo. Leias, ele vai olhar para outra coisa que não a sua argumentação, que não a sua petição. Nosso desafio enquanto juristas é o quê? Manter o leitor conosco, do começo ao fim da peça. O primeiro passo, importante passo, a gente vai começar agora. Vocês vão ter contato, ainda que não exatamente com esse termo, com a disciplina que a gente chama de argumentação de impacto, que está inserida na estrutura, na arquitetura da argumentação. O que é argumentação de impacto? É você criar uma estrutura tal de alocação de informações que não provoque no seu leitor, no seu interlocutor, o quê? Uma fadiga cognitiva precoce, para ele não cansar antes da hora. Tá? Para isso, nós vamos utilizar uma ferramenta online chamada Canva. Aos colegas, os alunos que tiverem aí disponibilidade, se quiserem abrir o site do Canva enquanto eu falo essa breve apresentação, para tentar prototipar junto com a gente. Se não conseguirem fazer na mesma velocidade, não se preocupe, vocês terão tido acesso à ideia central de como é que se cria uma petição nesses moldes. Tá? Enquanto eu vou construindo, o Bruno vai esclarecendo o que é que propriamente eu estou desenvolvendo aqui nessa petição. Como eu falei, nossa interface vai ser uma página de A4. Muita gente já conhece o Canva por utilizá-lo em perfis pessoais em redes sociais. É muito comum para criar artes para o Instagram, às vezes criar um post para um LinkedIn. Mas a nossa ideia é usá-lo profissionalmente, e o melhor de tudo, 99% do que nós, juristas, precisamos está disponibilizado de forma gratuita no Canva. Você não precisa pagar pelo Canva. Isso é muito importante. Por quê? Porque, de alguma maneira, democratiza o acesso à ferramenta, ao contrário de outras ferramentas que existem. Tá bom? Só abrindo um parênteses aqui, né, doutor Bruno Lever? Nós não temos parceria nenhuma com o Canva, não recebemos um centavo, mas é uma ferramenta que funciona, que a gente utiliza no nosso dia a dia, e que, na condição de professores, nós temos um dever ético de mostrar para vocês o que nós fazemos na nossa advocacia. Tá bom? Eu vou começar a compartilhar aqui, e eu gostaria que o doutor Bruno Lever esclarecesse a questão, primeiramente, da divisão em blocos, explicasse para nós a regra dos terços, porque é o primeiro ponto estrutural que vocês vão ter contato aqui na nossa apresentação. Doutor Bruno Lever. Muito bem. Pessoal, feito esse sobrevoo inicial, então, né, sobre o tema do legal design, o tema do visual law, e vocês já entendendo que não são expressões sinônimas, mas sim o legal design como esse amplo guarda-chuva de habilidades, dentre elas o visual law. O visual law, ele traz para nós uma ferramenta, doutor Fernando, que é a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade, mais do que a interdisciplinaridade, é a habilidade de fazer diferentes saberes, diferentes conhecimentos convergirem, conversarem e criar algo novo. É a perfeita simbiose entre áreas do saber diferentes. Então, é saber fazer a psicologia cognitiva, conversar com o marketing, conversar com ferramentas de comunicação, conversar com a economia, conversar com a política, para que a gente chegue, de algum modo, em uma solução que é dita hoje como fora da caixa. E o exemplo disso é a regra dos terços, a primeira regra que nós vamos ver na construção de uma petição e que tem a ver com a arquitetura da informação. A regra do terço, ela vem lá do cinema, lá da fotografia, e ela nos ajuda a encontrar uma simetria para a nossa peça, a organizar a informação. Eu me lembro, doutor Fernando, pessoal, de quando eu fiz estágio com um juiz de direito, e ele me deu a oportunidade de viver o processo inteiro. Então, ele me entregava o processo, doutor Fernando, concluso para a sentença, e falava assim, Bruno, brinca aí, né?
minuta aí uma sentença para mim como se você fosse o juiz. E aí, doutor Fernando, eu me lembro claramente de ler alguns processos, algumas petições, e chegar no final do caso e lembrar de todos os detalhes daquele caso, de todos os detalhes daquela petição. Algumas eu não conseguia fechar, eu queria saber o que tinha acontecido com o autor, o que tinha acontecido com o réu, qual que era o desfecho. Outras, porém, eu não conseguia passar da metade da petição. Eu tinha que parar umas 3 vezes para tomar um café, para dar uma volta, aquilo não passava. Eu chegava no meio da petição, tinha que voltar lá atrás, porque eu não tinha entendido, estava confuso. Durante muito tempo eu me culpei, doutor Fernando. Eu achei que eu que estava sendo preguiçoso, eu que não estava estudando o suficiente, mas depois eu percebi que não. Que tinha algo de diferente entre essas petições. Tinha algo de sutil que me fazia gostar da leitura de uma delas, dar atenção maior para uma delas, guardar os detalhes importantes de uma delas, e da outra não. Uma delas conquistou a minha atenção e a outra não. E são essas sutilezas da comunicação escrita, mas também da comunicação na sua parte estética, na arquitetura dessa informação, que fazem essa diferença. A regra do terço, ela nos aconselha a dividir a nossa página em quadrantes. Nós vamos traçar alguns grids, né, Bruno? Alguns grids que são algumas linhas pontilhadas, primeiro horizontais, dividindo a nossa página em 3 quadrantes iguais na horizontal, e depois dividindo a nossa página em 3 quadrantes iguais na vertical, entrelaçando esses grids. Nós encontraremos, então, 9 blocos iguais na petição. Nós iremos construir as nossas informações observando esses blocos. E mais, ao entrelaçarmos os grids, o Bruno mostrará para vocês aí no Canva o ponto focal, que é aquele local para onde o olhar do leitor corre num primeiro momento. É o ponto de destaque da sua petição e, por isso, um lugar para colocar informações importantes, sobretudo visuais. Uma imagem que você quer que fique ali gravada na mente do juiz, um ponto focal sobre uma informação importante. E tanto isso é verdade que é só a gente observar a forma como nós lidamos com as redes sociais. Quando eu vejo uma matéria jornalística no Facebook, o primeiro lugar para o qual eu corro o olho é para o que está escrito embaixo da imagem. Depois que eu subo e leio o que está em cima. Tanto que embaixo vem a manchete daquela matéria e em cima vem uma explicaçãozinha sobre ela. Por quê? Porque a minha tendência é bater o olho nesse ponto focal e o Bruno vai mostrar onde ele está localizado na petição. Mas vejam ele construindo aí, pessoal. Bruno, explica para eles como é que você abriu o grid para poder traçar o pontilhado. Olha que interessante. Aqui no Canva, a gente vai explicar muito superficialmente, para vocês terem uma ideia. Inclusive, eu vou pedir a licença de pular a forma como a gente cria esse grid, para que vocês visualizem. Numa outra oportunidade, a gente pode criar uma oficina com mais tempo de transição, e aí eu vou explicar com bastante calma. A ideia é que vocês entendam aqui a questão da regra dos terços. Perceba que eu dividi em 3 partes aproximadamente iguais na vertical e 3 partes aproximadamente iguais na horizontal. O lugar onde essas linhas se cruzam, aqui onde o mouse passa nesse instante, são os chamados pontos focais. Se eventualmente você precisar colocar uma imagem, precisar colocar um gráfico na sua petição, escolha um desses pontos focais. Por quê? Porque inconscientemente o olhar do leitor, ele se dirige a esse ponto. O olhar do seu cliente se dirige a esse ponto. Isso é um movimento inconsciente do olhar. Dito isso, o que a gente vai fazer? Vocês vão perceber que, mesmo depois que eu retirar essas linhas de grid aqui, grid são essas grades, né? Na hora que a gente retirar, eu vou construir uma estrutura que vai emular essa regra do terço na hora de construirmos o corpo da petição propriamente dito. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou tirar esses grids aqui, isso era só para vocês terem uma noção de como é que funciona na prática essa regra do terço. Tá? Primeiro passo, quem tiver com o Canva aberto, pode inclusive fazer junto com a gente aqui. Eu venho em elementos, tá?
e vou pesquisar retângulo. Por que eu estou fazendo isso? Única e exclusivamente para delimitar a área em que eu vou trabalhar os meus elementos. E eu vou criar 2 retângulos. Um deles com 10 de largura. Vocês estão vendo aqui que eu movimento o mouse e a largura dele muda. Estão vendo? 10.1, 2, 9. Um desses quadrados a gente pode deixar em 10. E eu vou... Percebam que o Canva tem uma função interessante, que é mostrar os alinhamentos. Essas linhas cor-de-rosa que aparecem aqui mostram o ponto em que meu objeto está em relação à página. Por exemplo, aqui o Canva está me dizendo que esse quadrado está centralizado. Nesse caso, que ele está alinhado à esquerda, junto à moldura maior. Se eu trouxer ele mais para cá, vocês vão ver que ele está centralizado em relação à página como um todo. Isso é muito útil, porque à medida que você vai inserindo objetos, ele vai mostrando o alinhamento. Isso impede que a sua petição fique torta, fique deslocada, fique estranha esteticamente. Criado esse retângulo, que tem a função exclusiva de nos balizar com o espaço de construção da petição, eu vou criar um segundo, clico no elemento, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que esse segundo, em vez de 10 de largura, ele vai ter a metade, ele vai ter 5. E eu vou explicar a vocês por quê. Vou aumentar um pouco o zoom. 6.3, 5. E eu vou encostar esse elemento aqui nessa segunda margem aqui. Por que eu estou fazendo isso? Considerando que em breve esses elementos vão ser deletados da página. Só para balizarmos o nosso próximo ponto. O que eu vou fazer? Eu vou começar a inserir texto. E aí eu venho em texto. Aqui, olha a seta do mouse aqui, pessoal, à esquerda. Conseguem ver a seta? Texto. Você clica aqui. Lembrando, né, Bruno, que tem duas possibilidades. Uma sou eu escrever o texto diretamente no Canva. A outra, que é a que eu e o Bruno costumamos usar, é a gente redigir primeiro o caso no Word, é uma ferramenta que a gente está acostumado, e depois transpor o texto para o Canva. Isso. Mas, Bruno, isso não dá muito trabalho, pessoal, só no início, até eu desenvolver o meu primeiro modelo. Depois que eu tenho o meu primeiro modelo, são só adaptações, o processo ele fica muito rápido e vale a pena pelo resultado, né, Bruno? Exato, exato. Com essa estrutura aqui, pessoal, vocês conseguem criar todas as demais petições que vocês precisarem. E outra coisa, se vocês tiverem habilidade no Word, vocês podem usar essa mesma estrutura no seu documento do Word. Não tem problema nenhum. Se vocês tiverem em mente esses conceitos de evitar o excesso de informação, de criar uma hierarquia tipográfica, o que é hierarquia tipográfica? É você criar diferenciações entre as fontes de modo a facilitar a localização da informação por parte do seu cliente. Mais ou menos, ele bateu o olho na informação e saber aquilo é um corpo do texto, aquilo é um título, aquilo é um subtítulo, aqui é um aposto lateral e assim sucessivamente. E aí a gente pode fazer o seguinte, cliquei em texto e vim aqui, ó, acrescentar texto. Vai aparecer essa estrutura aqui que você pode digitar diretamente. Ó, vou digitar aqui, ó, teste, tá vendo? Ou você pode fazer o que eu vou mostrar agora. Vocês não estão vendo aqui no compartilhamento da tela, mas o meu Word está aberto. Eu copiei um trecho do Word e vou colar esse trecho do Word aqui no Canva, tá? Percebam que ele veio desconfigurado. Aí você, nossa senhora, esse Canva é uma complicação. Aí eu digo não. Sabe por quê? Primeiro, porque a gente vai fazer um alinhamento. Com base em quê? Com base nos elementos que a gente colocou para balizar os espaços de texto. Olha só, é para isso que serve. Você vem arrastando aqui. No instante em que alinhar, o Canva vai avisar, aqui, acendeu a linha cor-de-rosa, tá vendo?
Isso quer dizer que os elementos estão alinhados. E se eu tirar do lugar? Ele vai mostrar outras possibilidades de alinhamento, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui? Trazer para cá. Percebam o seguinte, em relação à página, ficou muito grande. O que a gente vai fazer? Assim como a gente faz no Word, eu vou selecionar, vou escolher a fonte, vamos utilizar uma fonte aqui padrão, muito comum, para quem constrói elementos no Canva, que é essa Assistant regular. Selecionei ela, vocês vão ver que vai mudar a fonte. Em vez de tamanho 22, vamos colocar tamanho 14, por exemplo. Por que tamanho 14, Bruno? Porque é uma leitura agradável tanto diretamente no sistema de processamento eletrônico, PJE, JPE, EPROC, PROJUD, quanto se você estiver fazendo a leitura, por exemplo, em um dispositivo móvel, um tablet, um celular, por exemplo. Tá? E assim como a gente tem as funções no Word de alinhamento, né, de justificação do texto, a gente vai fazer a mesma coisa aqui no Canva. Selecionei o texto, olha a minha seta do mouse aqui, ó, alinhamento. Como é que a gente vai fazer? Assim como a gente faz no Word, está vendo? Já ficou com um aspecto mais documental. E a gente está construindo uma ferramenta que não é necessariamente para criar, não é necessariamente um editor de texto, tá? Mas parte do nosso aprendizado, parte da nossa evolução enquanto profissionais do direito é exatamente aprender a utilizar novas ferramentas. Se nós não conseguimos sair da nossa zona de conforto nem na forma como a gente elabora nossas petições, como é que a gente vai conseguir se diferenciar no mercado com mais de 1 milhão de profissionais na ativa? Já pararam para pensar nisso? É uma mentalidade chamada lifelong learning. Bruno, o que é o lifelong learning, meu amigo? Em breve síntese, por gentileza. Bom, pessoal, lifelong learning é a habilidade de estar aprendendo constantemente ao longo da vida. O profissional do direito, ele precisa entender que o seu estudo ele não termina com o diploma da graduação. Ele não termina com a aprovação em um concurso público. Ele não termina na hora que ele pega a carteirinha da OAB. O seu estudo e a sua formação é continuada. E mais, ela é ampliada, pessoal. Por quê? A gente, às vezes, fica olhando uma pessoa e dizendo assim, essa pessoa é genial, essa pessoa tem ideias geniais, esse advogado ele cria estratégias geniais, fora da caixa. De onde vêm as estratégias geniais, pessoal? Elas vêm do repertório que nós criamos. Então, o nosso cérebro ele tem uma tendência natural de buscar correlação entre as informações que ele armazena, de entender de que forma essas informações conversam. Quanto mais informações de áreas diferentes eu armazenar, né, eu aprender, mais frequentes serão as correlações que o meu cérebro irá fazer. Não estou dizendo que eu preciso, depois de me graduar em Direito, turma, fazer uma faculdade de Economia, fazer uma faculdade de Psicologia. Mas eu estou dizendo que eu preciso aprender sobre Direito não só com professores de Direito, mas também com mestres da literatura, com especialistas em Economia, com professores lá da Psicologia Cognitiva. Eu preciso ler um pouco sobre outras áreas. Às vezes a gente vê muito profissional do direito que só fala sobre direito, só lê sobre direito, só conversa sobre direito. Esse perfil comportamental do profissional hiper especializado do século XX, ele não atende mais todas as demandas do mercado do século XXI. Pelo simples fato de que a informação que era de difícil acesso, hoje ela é democratizada. Então, se no século XX era interessante ter aquele profissional hiper especializado que sabia tudo de um determinado assunto, porque o acesso à informação era difícil, hoje o acesso à informação é muito fácil. O cliente, quando chega no nosso escritório, né, Bruno? Né, doutor Fernando? Ele já chega em busca de uma segunda opinião, porque a primeira ele já teve no Google. Então, o profissional que faz diferença hoje é aquele profissional que, ao mesmo tempo em que é especializado na sua área, também possui um amplo leque de habilidades. De liderança, de trabalho em equipe, de gestão do próprio tempo, de gestão de processos, de domínio de processos criativos poderosos, como nós estamos vendo aqui. E é essa soma de coisas que faz diferença em um mundo onde o problema já não é mais o acesso à informação, mas sim
a utilização dessas informações para resolver problemas. Então, quando o Bruno diz desse conjunto, né, de habilidades, pessoal, é um conjunto de habilidades para que eu seja um profissional que resolve o problema e não que finge resolver o problema. Né, Bruno? Exatamente. Tem um economista de quem nós gostamos muito, viu, doutor Fernando, que é o Ricardo Amorim, certamente o senhor conhece, e ele diz o seguinte: você não é pago para trabalhar, você é pago para resolver problemas, para encontrar soluções e para encantar seu cliente. O trabalho é um meio, não é um fim. Essa é uma mentalidade interessante. Voltando ao Canva, meus amigos, olha só. Criamos o corpo do texto, agora eu vou criar um título qualquer aqui, por exemplo, Palestra Unifem. Só que eu preciso criar uma hierarquia. Palestra Unifem é uma informação que merece, nesse instante, mais destaque do que o corpo do texto. Então, a gente vai começar a aplicar aqui o conceito de hierarquia tipográfica. Como? Muito simples, extremamente simples. Basta, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, tamanho 20, aumentar o peso da fonte. O que é o peso da fonte? É se ela está em negrito ou não. Isso aqui é apenas a título de informação, posso até colocar maior, 30 em vez de 20. E lembrando, pessoal, que além da hierarquia da fonte, é interessante a gente observar a harmonia das fontes que a gente utiliza. Se eu estou criando um anúncio publicitário, talvez não tenha muito problema eu ter grandes variações de fontes, né, de tipos de letra. Mas quando eu estou criando um documento jurídico, que tem o seu grau de formalismo, o direito é um meio tradicional, eu também preciso observar isso para que a minha petição não fique infantilizada, para que a minha petição não fuja do decoro, para que a minha petição não cause uma estranheza. Então, o Bruno pode mostrar para vocês, por exemplo, eu quero variar a letra, varia o tipo de letra dentro de uma mesma família. Mostra para eles, Bruno, como é que faz aqui, isso. Ó, no corpo do texto, nós estamos utilizando o assistant regular. Para título e, em breve, subtítulo, vamos escolher outra aqui, por exemplo. Essa aqui, ó, Roboto, que vai dar um efeito ligeiramente diferente, mas sem criar uma estranheza, um estranhamento. Tá? Ao título, Palestra Unifem. Para o subtítulo, percebem que eu estou criando os alinhamentos aqui, ó, que o Canva deixa você enxergar com clareza se está alinhado corretamente ou não. Subtítulo. Mas aqui eu vou criar uma hierarquia de que maneira? Tirando o negrito e diminuindo a proporção da fonte. Vocês percebem que há uma diferença clara do título para o subtítulo, para o corpo do texto? Por que isso é importante? Porque você guia o olhar e a intensidade da atenção do seu interlocutor. Pode parecer um detalhe menor, porém, se você considera a quantidade de informação que o seu interlocutor vai receber ao longo de um dia, isso acaba fazendo grande diferença. Perceba que nesse instante eu já não preciso mais desse elemento balizador aqui, tanto que ele já vai sair daqui. Nesse instante, a gente já tem pronta, composta e formada a nossa estrutura de corpo da petição. Se vocês perceberem com um zoom reduzido, ela já começa a ganhar um aspecto de documento que pode, sim, perfeitamente ser utilizado como documento jurídico. Eu estou repetindo aqui os parágrafos só para vocês terem uma visão de como é que fica a informação distribuída ao longo da página nesse modelo de formatação. Por que eu estou utilizando esse modelo? Porque essa questão de 2/3 à esquerda como corpo, 2/3 à esquerda como corpo do texto,
e um terço à direita como barra de apoio, que é o lugar em que a gente vai inserir os elementos visuais do quê? Do Visual Law. É um modelo internacionalmente muito utilizado pelo mercado editorial. Ué, mas nós não somos juristas, sim. Mas se você não importa o conhecimento de quem efetivamente sabe estruturar informações em uma página, você está perdendo tempo. E quem é que sabe estruturar bem informações numa página do ponto de vista de alocação das informações? É o jurista? Não, não somos nós, são os editores, são as gráficas, são as pessoas que criam livros, os livros que a gente lê. E essa é uma forma internacionalmente aceita, tá? E olha que interessante, olha que interessante. Na barra de apoio, a gente pode utilizar informações diversas. Enquanto eu procuro a imagem aqui, que vocês não vão ver por enquanto, Bruno, quais são os elementos que a gente pode utilizar na barra de apoio? Vou explicar para o pessoal o que é a barra de apoio. Olha só, eu vou utilizar esse retângulo aqui como... Esse espaço aqui, ó, achurado do lado direito, ele é a barra de apoio. E quais as funções, Bruno, da barra de apoio? Vamos lá. Olha só, pessoal, um dos dramas do profissional do direito é conseguir uma atenção mais concentrada do juiz para algumas informações. Tem alguns detalhes que podem fazer toda a diferença no caso e que nós queremos, então, a atenção total do juiz para eles. Uma imagem, um fato, um determinado argumento jurídico. Quais são as formas tradicionais que nós utilizamos para chamar essa atenção? Negrito, itálico, sublinhado. O problema, pessoal, é que tudo aquilo que é banalizado, que é muito utilizado, perde o seu sentido semântico, perde a sua função. E foi isso que aconteceu com o negrito, com o sublinhado. Às vezes nós vemos, né, doutor Fernando, petições que tem tanta coisa negritada que o que está sem o negrito chama mais atenção do que aquilo que tem o negrito. E eu lembro que eu trabalhei em uma empresa e a nossa gerente, ela mandava as demandas para nós, os advogados, e as demandas urgentes vinham com um carimbo de urgente. Com o tempo, tudo estava vindo com carimbo de urgente. E como nós éramos os mesmos advogados ainda, não dava conta de fazer tudo com urgência, a gente tinha que ir selecionando o que fazer primeiro. Ela, então, começou a mandar, doutor Fernando, algumas demandas com 2 carimbos de urgente. E, mais uma vez, tudo começou a vir com 2 carimbos. Até que um dia, ela mandou uma demanda com 3 carimbos de urgente. A gente falou, olha, é hora de conversar sobre isso. Porque banalizou-se tanto o sentido, né, da palavra urgente, que quando vinha uma demanda para a gente com carimbo de urgente só, a gente dizia assim, isso não é urgente. Se fosse urgente, tinha 3 carimbos. Quando a gente fala da banalização desses recursos tradicionais, pessoal, nas petições, é isso que a gente está dizendo, né? Banalizou-se. O negrito, o sublinhado já não chamam mais tanta atenção. E é hora da gente descobrir formas novas de destacar informações importantes na petição. E a barra de apoio lateral é sobre isso. Por quê? O Bruno disse aqui no início, né? A emoção é o gatilho da atenção. Para eu ter a atenção do meu interlocutor, eu preciso encantá-lo. O problema é que muitos advogados não refletem sobre a forma como conquistam essa atenção. Então, para alguns, vale tudo. Tem advogado que vai escrever um parágrafo inteiro em caixa alta. Tem advogado que vai escrever no título da petição no PJE, leia essa petição, pelo amor de Deus. Eu até posso conseguir a atenção do juiz com isso, mas não é uma boa atenção. Ela não veio do despertar de uma boa emoção. Quando eu escrevo tudo em caixa alta, parece que eu estou gritando com o juiz. Parece que eu estou sendo até deselegante. Então, para que serve a barra de apoio lateral? Ela é um ponto de respiro maior na minha petição. Ela é essa barra que o Bruno mostrou para vocês, que vai vir em muitos trechos da petição em branco. De modo que a hora que uma informação aparecer ali, vai acender uma luzinha na cabeça do juiz e vai pensar o seguinte, opa, não costuma aparecer nada aqui. Se apareceu, deve ser algo importante. Eu já estou colocando um gatilho da atenção diferente. E mais, sabe aquela fadiga cognitiva que o Bruno falou?
Aqui, se o juiz sentir um pouco de fadiga, ele não precisa correr o olho para fora da petição para descansar. Ele tem pontos de respiro, esses espaços em branco, dentro da própria petição. Ele consegue dar pequenos descansos enquanto ele lê o nosso texto. E esses descansos acontecem tanto com os espaços em branco, quanto com os elementos visuais. O que eu posso colocar nessa barra de apoio lateral, pessoal? Infográficos, storyboards, linhas do tempo, trechinhos de um artigo, mas não qualquer artigo. Eu não vou colocar para o juiz o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que ele conhece de cor. Mas eu vou colocar para ele, por exemplo, o artigo 14 da Resolução 141 da ANAC. Eu não vou considerar que o juiz conhece de cor um artigo de uma resolução de uma agência reguladora. Se ele é importante para mim, eu vou colocar na minha petição. Mas não no corpo do texto, onde está acontecendo a narrativa analógica. Eu coloco na barra de apoio lateral, puxando com o elemento visual que o Bruno vai mostrar para vocês, a atenção dele para ele ver que está correlacionado àquele assunto. Vou colocar ali um trechinho de um julgado importante do STJ, do STF, corroborando a minha narrativa à esquerda. Então, se eu estou à esquerda, por exemplo, defendendo que no Brasil o rol de direitos da personalidade é um rol aberto e que o consumidor deve ter o seu tempo indenizado, um direito de personalidade atípico, eu puxo uma setinha e na barra de apoio lateral eu coloco um julgado, um trechinho de um julgado do STJ, dizendo que o rol no Brasil é aberto. Ou mais, igual eu já fiz, eu coloco um doutrinador explicando esse trechinho do julgado do STJ. Vejam como que nessa petição, aquela linearidade, fatos, direito, ela some e a sua argumentação vira um todo coerente. Enquanto a narrativa analítica acontece à esquerda, enquanto os fatos são contados e o direito é desenvolvido, à direita vem todos os elementos de apoio para embasar o que você está falando, do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista jurisprudencial, do ponto de vista fático, como, por exemplo, um infográfico com informações importantes sobre notificações que as partes trocaram. Então, o Bruno vai mostrar para vocês aí, inclusive a utilização de um elementozinho visual simples, que é esse aviso de notificação e essa exclamação, para ao invés de eu sublinhar ou de eu negritar um parágrafo inteiro, com esse elementozinho visual do lado do parágrafo, eu já chamei a atenção do juiz de um jeito diferente, elegante, sem quebrar decoro, sem gritar com ele, sem dizer, pelo amor de Deus, lê isso aqui. Perceberam? Complementando o que o Bruno falou, pessoal, olha que interessante. Trechos de julgados, trechos de jurisprudência, um ato normativo secundário menos frequente. Por que eu falo esse ato normativo secundário? Porque imagina que você pleiteia uma determinada tutela de urgência. Artigo 300 do CPC. Você realmente acredita do fundo do seu coração que o juiz que trabalha com aquilo todo dia, o dia todo, precisa ler de novo o artigo 300 do CPC? Você precisa gastar o processamento cognitivo dele com uma informação que ele já sabe decore e salteado? Não, não precisa. Por que você vai fazer isso? Não precisa fazer isso. Vá naquilo que ele não sabe, vá naquilo que ele não sabe direito, ou não sabe de cabeça, ou não sabe intuitivamente. Esse é o ponto de tornar nossa petição mais assertiva, mais enxuta. E olha que curiosidade aqui, 2 pontos. Quando a gente usa uma linguagem clara, a gente nunca escreve de maneira acidental. Isso é contraintuitivo que eu vou dizer aqui. Nós somos educados, nós somos formados na faculdade, na universidade, como um todo, para escrever de maneira rebuscada. Mas isso é um contrassenso, porque depois contra nós. Nós queremos nos fazer entender. E não obscurecer, não turvar águas para que elas pareçam profundas. Então é um processo de uma mentalidade nova. É uma mentalidade nova. E para aplicar isso na sua petição, atenção ao que eu vou dizer aqui, você precisa ser um profissional mais preparado. Por quê? Para você ter a segurança de saber o que não precisa estar na sua argumentação. Ô Bruno, para você retirar trecho
Você tem que ter muita confiança no que você está falando, exige mais de você. Entende como é que você se diferencia, que você se destaca? Não é fazendo a mesma coisa. Ô, Bruno, desculpa te cortar. Pode, Bruno. O Fernando precisa abrir para pergunta por causa do horário. Tá bom. Eu vou só colocar, Fernando, peço 30 segundos, Claro. a gentileza de colocar um elemento visual aqui para finalizar. Rapidinho. Se quiser, enquanto o Bruno está colocando, Fernando, já deixar os meninos enviarem as perguntas. Ciro, por gentileza, já poderia abrir o chat para os alunos apresentarem suas considerações, indagações para os nossos palestrantes? Obrigado. Vamos lá, pessoal. Podem mandar as dúvidas aí para mim e para o Bruno, enquanto ele coloca a logo ali. A Dani falou que a Unifem deveria incluir esse conteúdo como disciplina na grade. Depois a gente pode tentar fazer, né, Bruno, uma oficina aqui para os alunos, uma coisa assim, aprofundada. Com mais tempo, mais exato. Posso mandar por áudio, professor Bruno? Pode sim. Bom dia. Tudo bem? Pouca hora o professor Bruno colocou esse símbolo de atenção aí no texto. Ele pode ser considerado de alguma forma indelicadeza, alguma coisa do tipo? Ou não? De forma alguma, Gisele, pelo contrário. Né? É um elemento que não quebra o decoro, que não soa um elemento agressivo, mas ao mesmo tempo não é também um elemento que infantiliza a sua petição. É uma forma muito interessante de você chamar a atenção de um trechinho da sua petição. Tá? Veja que ele é um elemento sóbrio, em preto e branco, sem maiores contornos. Bruno. Oi, Andressa. Bom dia para todos. Eu tenho uma dúvida aqui relacionada, né, ao assunto. É o seguinte, vocês informaram que essa forma com que está sendo estruturada a peça, ela é viável, né? Não tem problema fazer, ok. Mas se porventura a gente sabe que existem vários juízes aí com diversos entendimentos, né? Se porventura vier algum que de alguma forma venha fazer algum despacho relacionado à formatação, né? Se porventura isso acontecer, a gente sabe que, né, pode não acontecer, mas também como pode acontecer, né? Qual seria a alternativa aí, se vier a acontecer, de sair um despacho do juiz, né, com relação à formatação? Andressa, bom dia. Olha só, sempre antes de utilizar qualquer elemento visual, eu sugiro aos meus alunos que se façam 3 perguntas. Primeira pergunta, esse elemento visual, ele fere alguma regra procedimental? Se a resposta for não, você segue para a segunda pergunta. Ele fere o decoro de alguma maneira? Ele se aproxima de um meme? Ele infantiliza a minha petição? Se a resposta for não, você parte para a terceira pergunta, que é: esse elemento realmente transforma a minha peça ou apenas ornamenta a minha peça? Se a sua resposta for transforma, se ele não fere regra procedimental e se ele não fere o decoro, vá em frente, utilize. Lógico, você tem que ter um conhecimento de sobriedade, digamos assim. Eu não gosto muito desse termo, mas é você evitar cores em excesso, é você evitar algo muito chamativo. Lembre-se que o que você quer é potencializar a sua argumentação e não fazer um carnaval na sua peça. Esse é um fato. Os elementos visuais, eles potencializam a sua argumentação, porque o sentido humano mais aguçado é a visão. Se nós colocamos o sistema da visão para trabalhar em conjunto com o sistema linguístico, a sua argumentação ganha muito mais força. A informação é processada com muito mais agilidade, com muito mais clareza. No caso dessa peça aqui, olha só, vocês veem que a gente limitou o uso de cores
E não por acaso utilizamos cores institucionais da Unifem, ou o verde, ou o azul, sem exagero. Um documento como esse aqui, por exemplo, agradaria muito 99% dos juízes. Pelo contato que a gente tem com o judiciário, pelos workshops que a gente faz com o judiciário, com a AGU, com a Justiça Estadual, Federal, Ministério Público. Percebam, inclusive, que várias vezes vocês vão encontrar órgãos públicos utilizando exatamente essa regra de formatação que vocês viram aqui hoje. Lógico, a gente vira um espaço de meia hora, em outra oportunidade a gente vai vir com mais calma para mostrar a vocês como é que a gente aprofunda isso. Mas do ponto de vista estrutural e estético, vocês já têm uma ideia de um caminho possível para as petições de vocês. Tá bom? Andressa, o perigo que você corre fazendo uma petição com um bom visual law é de ser elogiado pelo juiz. O Bruno já teve a oportunidade, doutor Fernando, de conseguir uma liminar dificílima em 2 dias e ainda arrancar um elogio na decisão liminar, falando que é a plausível peça inicial, né, do autor, etc, etc. Então, o perigo de fazer bem isso é ser elogiado, né? E a Ana Clara, para encerrar e voltar a palavra para o senhor, doutor Fernando, perguntou se é interessante usar chamadas de hora excelência, né? Conversar diretamente com o juiz ou se isso seria muito apelativo. O que você acha, Bruno? Olha só, esse é um ponto curioso. E eu vou dizer para vocês o que eu faço, Bruno. No corpo do texto, eu tento ser um pouco mais tradicional. Em que sentido? Eu chamo o autor de autor, o réu de réu, o agravante de agravante, o apelante de apelante, apelado, enfim. Mas, na barra de apoio, quando é um assunto que chama a atenção do juiz, sobretudo por uma questão emocional, e aí essa é uma técnica que vem da psicologia cognitiva e da neurociência. Aí eu converso diretamente com o juiz, chamando o autor pelo nome. Não seria, excelência, um flagrante caso de fraude no contrato do João? Entendeu o que eu fiz? Eu separei uma coisa da outra. No corpo do texto, eu utilizo um tom mais tradicional. Na barra de apoio, sendo o caso, e aqui em negrito, sendo o caso, você pode partir para esse convencimento mais emocional do magistrado. Quem fala isso não sou eu, quem fala isso é um sujeito chamado Daniel Kahneman, que escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. Quem tiver oportunidade de ler, leia, porque parte da advocacia do século XXI está nesse livro de psicologia e economia, Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, em que ele trabalha os vieses, as heurísticas, e ele mostra para a gente o seguinte: se houver, do ponto de vista cognitivo, um conflito entre o lado racional do seu leitor e o lado emocional do seu leitor, quem vai prevalecer, para a surpresa de muitos, é o lado emocional e não o racional. Então, às vezes, sutilmente, convém que você crie essa tensão entre racional e emocional para trazer a leitura e o entendimento do seu interlocutor para o seu lado. Aí já são técnicas de bastidores da advocacia que, com o tempo, a gente pode conversar com mais tranquilidade. Exatamente. Doutores Bruno, Léo e Bruno Nóbrega, gostaria de agradecê-los por esta manhã, essas reflexões. Realmente, a advocacia tem muito o que amadurecer. Muito, muito. E o Poder Judiciário também. E uma questão que o doutor Bruno Nóbrega trouxe, e eu sempre comento também com os advogados do escritório, é que para que obtenhamos êxito nas nossas peças, precisamos estudar muito, porque somente as pessoas que têm segurança no que falam, dizem pouco, e falam de forma direta. Então, como o senhor bem colocou, se o profissional do direito ele é capaz de ter
absorvido a matéria, ter uma convicção tão grande, a ponto dele dizer o que somente precisa ser dito para o magistrado, e se ele ainda alia a esta sua capacidade técnica, esta teoria que vem sendo discutida, os senhores, de maneira muito clara, muito leve, trouxeram para os nossos alunos do curso de Direito, isso faz com que a probabilidade de ser lido o texto e de entender o que o autor pretendeu dizer fica muito maior. E aí, as chances de êxito são evidentemente maiores. Então, gostaria de agradecer sinceramente. Foram minutos que passaram muito rápido. Infelizmente, precisamos encerrar este painel e já contamos com o retorno dos senhores em outras oportunidades aqui, junto à nossa instituição, para voltarmos a discutir este tema, polemizarmos outras questões, aprofundarmos o debate, que é algo que me chama muito a atenção, me desperta muito interesse. Então, eu agradeço muito a presença dos senhores, as palestras, como foram feitas, este modo dinâmico de bate-papo realmente foi fantástico. Gostei muito, muito obrigado pela presença dos senhores, por terem disponibilizado o tempo precioso da advocacia na companhia dos nossos alunos aqui do Unifem. Muito obrigado a todos. Doutor Fernando, pois não? Desculpa cortá-lo, os alunos estão perguntando onde que eles podem aprofundar esse assunto. Vou aproveitar para deixar o convite para eles seguirem a página que eu e o Bruno temos no Instagram, que é @admiráveldireitonovo. Lá eles podem aprofundar esses assuntos, tem muito conteúdo gratuito lá legal. Admirável Direito Novo no Instagram, para quem quiser aprender mais sobre o Visual Law, está aí o convite. E obrigado, viu, doutor Fernando, pela oportunidade. Eu que agradeço. Espero contar com os senhores em breve, em outras oportunidades. Saúde e paz para suas famílias, fiquem bem. E a todos os alunos que também nos acompanharam, fiquem bem, saúde e paz para todos. Um grande abraço e até a próxima, se nosso Pai nos permitir. Abraço a todos, fiquem com Deus.